Nós vamos conversar agora com a nossa querida oftalmologista, a médica Graziela Viana, que hoje aceitou o nosso convite para estar aqui. Nesta semana a gente vai estar falando muito de diabetes e, obviamente, a gente precisa chamar a atenção, principalmente para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Imagina aí falar de diabetes este mês e conscientizando as pessoas. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É com prazer que a gente recebe você aqui hoje. Bom dia, eu que agradeço pelo espaço. E realmente o mês de novembro é um mês que a gente usa para conscientizar a população em relação ao diabetes. E aí a gente já vai chamando a atenção porque assim, primeiro a gente tem que alertar a população de que nunca se falou tanto de diabetes como nos últimos tempos, né, doutora? É algo que tem chamado bastante atenção. A gente percebe que estão batendo firme os profissionais de nutrição, os profissionais endocrinologistas, estão batendo firme também relacionado à obesidade, mas a preocupação muito grande é que jovens pessoas estão tendo problemas com diabetes e algo que a gente imaginaria assim bem distante dos nossos olhos. Então se bate muito na questão dos exercícios físicos, de se falar muito na nutrição, alimentação e principalmente com os cuidados relacionados ao diabetes. Não sei se a senhora tem um diagnóstico do ano passado para esse ano, mas a gente poderia alertar a população de como é que está essa questão do diabetes quando o assunto é cegueira? O que é que acontece? Infelizmente, a população em geral, a maioria, não tem noção de que o diabetes pode impactar tanto na saúde ocular. Tem muitos pacientes que chegam ao consultório com 10 anos de diagnóstico sem ter nunca ido ao oftalmologista. Por quê? Porque nunca sentiram nada. Mas o diabetes, quando ele começa a alterar a visão do paciente, ele já está numa fase muito avançada. E às vezes a gente não pode recuperar o que foi perdido. Tem como melhorar o prognóstico quanto mais cedo for diagnosticado qualquer alteração. Pronto, e aí a gente vai chamar a atenção para a população, para elas entenderem o que pode causar essas cegueiras, mas como a gente pode entender a diabetes na vida ocular dessa pessoa. O que é que acontece? O diabetes, quando está mal controlado, ele causa alterações na retina. A retina é aquela parte do olho que fica bem no fundo e é por ela que a gente consegue enxergar. Ela é formada de neurônios e também vasos sanguíneos. Sim. O diabetes, ele altera a permeabilidade, ele causa alterações nesses vasos sanguíneos. Consequentemente, pode haver hemorragias, em casos mais severos da retinopatia diabética proliferativa, a gente pode ter até descolamento de retina. Nossa, sim. Doutora, a gente tem umas imagens de um olho saudável e de um olho com retinopatia diabética. Exato. Não é isso? Como a gente pode perceber a olho nu é mais difícil? A olho nu não tem como diagnosticar. Mas tem sintomas? Os sintomas só surgem quando a retinopatia diabética está em estágios bem mais avançados. A gente tem como diagnosticar bem antes disso, por isso que todo paciente com diabetes, tendo sintomas ou não, pelo menos uma vez ao ano tem que ir ao oftalmologista. Doutora, então nós temos que perceber o seguinte, que a pessoa que tem diabetes, primeiro passo, vai no oculista, já tem que de imediato comunicar a esse médico que tem diabetes. Exatamente, tanto que faz parte da anamnese. Sim. A gente sempre pergunta, você tem hipertensão, diabetes, faz parte da anamnese da consulta inicial. É nossa obrigação perguntar para o paciente. Embora muitas vezes tem pacientes que ainda negam um pouco a doença. A gente pergunta, tem diabetes? Não. Vai perguntando, não, doutora, eu tomo medicação tal porque eu tenho pré-diabetes. Uhum. Doutora, nesse momento a gente chama atenção para aquelas pessoas que nem sabem que tem diabetes. Por exemplo, a infinidade de vezes que muitas vezes você procura um oculista e que você acredita que você está aumentando o grau, muitas vezes, e você não tem a certeza de que você tem diabetes, talvez você nem tenha feito o exame. Muitas vezes o próprio profissional não tem a mesma sensibilidade que outros para insistir nessa questão. Você já fez um exame de diabetes? Porque assim, o que a gente tem percebido? Que muitas vezes a insistência é,
busque uma lente mais interessante, uma lente que você vai diminuir essa ida tantas vezes ao oculista e que isso venha facilitar mais a questão de você enxergar. Mas de repente a causa não é essa. Exatamente. Foi ótimo você falar isso, porque muitas vezes a gente não pode prescrever os óculos. Se a glicemia tiver em determinado valor, a partir dele, a gente não pode, porque pode haver a mudança do grau. Às vezes o paciente não entende que ele vai sair sem a prescrição dos óculos para mandar fazer, porque o problema dele é outro. A gente tem que primeiro focar em melhorar a qualidade da retina dele. Já acontece também da gente diagnosticar doenças como diabetes, é um exemplo, pelo exame fundoscópico, pelo mapeamento de retina, que o paciente não sabia que tinha e saiu do oftalmologista já procurando um endocrinologista para investigar a causa. Doutora, quem sempre tiver problema de diabetes, sempre vai ter problema na visão? Corre o risco de ter essa diabetes ocular? O risco sempre vai haver, não necessariamente a pessoa vai desenvolver. Qual é a diferença? O controle glicêmico. Existem pacientes com pouco tempo de diagnóstico que já têm diversas alterações fundoscópicas e tem pacientes com 20, 30, 40 anos de diabetes com alterações leves que não afetam a visão. Pronto, e aí a gente vai chamar para as pessoas ficarem atentas. O que pode desenvolver a diabetes na vida desse cidadão e o mais rápido possível, até ainda jovem? A má alimentação em primeiro lugar. Sim. O sedentarismo. Além disso, a partir dos 40 anos, que hoje em dia é considerado uma população muito jovem, todo mundo tem que ir ao médico. Pedir os exames em geral, vai ver lá a glicemia. Outra coisa a ser considerada, história familiar. Se você tem parentes com diabetes, pai, mãe, parentes de primeiro grau em geral, você tem que investigar ativamente, não precisa esperar os 40 anos. Todo ano você vai ao endocrinologista para ele investigar. Impressionante, doutora, como as pessoas têm medo, como nós seres humanos. Quando a gente fala assim, eu não falo só com você, a gente fala com nós seres humanos. Como as pessoas têm medo realmente de buscar um médico profissional e ali ter um diagnóstico. É como se retardar essa resposta fosse algo tão positivo assim. Muitas vezes é tardio demais, né? Então, de todo jeito, você vai ter um problema futuro. Então, é melhor que você resolva ele logo, antecipadamente, para que ele vire um grande problema no futuro. E aí, o que chama a atenção? Me fala da catarata na vida dessas pessoas com diabetes. O que é que acontece? A catarata na maioria das vezes, uma alteração natural que acontece com a idade. Sim. Porém, o diabetes, principalmente quando ele é mal controlado, ele acelera o envelhecimento do cristalino, que é o que causa a catarata. Então, pessoas com diabetes tendem a ter catarata bem mais jovens. Essa é a diferença. E aí a gente chama atenção para essa questão de chamar o glaucoma o mais rápido possível para essa pessoa quando ela está nesta situação. Existe o glaucoma neovascular. Sim. O glaucoma tem vários tipos e o glaucoma que geralmente os pacientes com diabetes mal controlada, que tem retinopatia diabética proliferativa, podem desenvolver é o glaucoma neovascular. É um estágio extremamente avançado da retinopatia diabética. O tratamento é bem mais agressivo, no sentido de que tem que ser tratado com urgência. Porque pode levar à cegueira total, realmente. Doutora, ainda falando da cegueira, vamos chamar a atenção para aquelas pessoas que de forma muitas vezes irresponsável e aleatória usam colírios nesses olhos. Tem alguma contraindicação, principalmente quando o assunto chegou a esse nível? Olha, as pessoas acham que o colírio não vai agir no organismo. Sim. Mas no olho a gente tem vasos sanguíneos, o colírio vai ser absorvido e vai entrar no organismo dessa pessoa. Alguns colírios que são hipotensores são até contraindicados, proscritos em pacientes, por exemplo, que têm doenças pulmonares e pode inclusive levar à morte. Nossa, é importante chamar a atenção da população sobre isso, né? Exatamente. E aí a gente chama a atenção também, ainda falando da diabetes, de como essas pessoas podem ficar atentas. Por exemplo, o nível da diabetes vai influenciar também? Exatamente. O mau controle glicêmico é o pior vilão em relação aos olhos, aos rins, ao risco de pé diabético, tudo isso. O controle glicêmico é o principal alicerce do tratamento de qualquer alteração que é causada pelo diabetes.
não adianta. Outra coisa, o paciente acha que se passar um pouquinho de fome, se privar de determinadas coisas um dia, no outro dia a glicemia está baixinha, ele ganha uma carta branca para passar 2, 3 dias comendo o que quer. Isso não existe. A glicemia ela também tem que ser constante. Os valores inconstantes também alteram na permeabilidade vascular, alterações vasculares da retina que a gente viu. Nossa, e aí a gente chama atenção para a população de como é feito esse tratamento. Descobri que estou com esse olho, né, com essa parte diabética dos meus olhos. Como é que eu vou fazer esse tratamento e se ele é um tratamento que vai, de uma certa forma, resolver a situação? Ótimo. Bem, primeiro passo, vou ao oftalmologista, ele sabe, eu falei, comuniquei que eu tenho diabetes, ele vai pedir o exame de fundo de olho e outros exames que podem ser solicitados, tomografia da mácula, angiografia. Depois desses exames, a gente vai diagnosticar qual é o estágio dessa retinopatia diabética. Se é uma retinopatia diabética proliferativa, não proliferativa, se tem edema macular, que já é outra alteração do diabetes. Dependendo disso, a gente pode indicar laser, injeções intravítreas, que são injeções no olho mesmo. As injeções, geralmente, elas melhoram bem mais a acuidade visual do paciente. O laser é mais para evitar a progressão da doença. E se porventura tiver, inclusive, descolamento de retina, já é indicada uma cirurgia, que é a vitrectomia. E aí, no caso, a cirurgia também pode resolver a situação. Mas o importante é o antes. O importante é o antes. Por isso que no Novembro Azul a gente insiste na prevenção das complicações. Ou seja, o paciente lembrar que todo ano, obrigatoriamente, tem que ir ao oftalmologista sentindo ou não alguma coisa. Doutora, eu queria chamar a atenção, porque assim, quando a gente traz para o programa, a gente quer tirar proveito de todas as formas, né? E aí a gente chama a atenção para as nossas crianças diabéticas. Sim. Como é que fica a visão dessas crianças? Acontece da mesma forma? O diabetes do tipo 1, ele é mais fácil de lidar no sentido de que o diagnóstico é precoce e geralmente os pais, eles são mais bem orientados, sim, até porque o endocrinologista pediátrico já orienta, na maioria das vezes, de ser acompanhado. Então, a gente percebe que os diabéticos do tipo 1, que tem diagnóstico desde a infância, eles são mais bem acompanhados, eles comparecem mais ao consultório, inclusive. Doutora, com essa adolescência, chegando até os 25 anos, por que hoje é mais difícil para lidar? São as pessoas com mais idade ou, de fato, são jovens que estão nesta fase? Porque muitos imaginam que têm a melhor visão do mundo. E a gente tem percebido que essa alimentação tem chegado mais nessa geração. Essa geração que vai até os seus 30 anos. E muitas vezes esse homem ainda é um menino. E não tem a responsabilidade que muitos têm. A doutora acabou de falar a respeito das crianças, que têm o apoio dos pais, que estão sempre ali em cima, mas tem uma fase que você já não tem tanto controle nem tanto domínio. Sim. E às vezes nem quer aceitar que você oriente tantas vezes. Como é que a gente chama a atenção para essas pessoas? Nessa fase é mais difícil, até porque as privações são mais difíceis, de você impor privações. Sim. E realmente, o paciente com diabetes, ele vai ter que se privar de determinados alimentos em busca de uma melhor qualidade de visão. Mudança de vida, né? Exatamente. O mais difícil é isso. É verdade. E é uma fase que você não quer se privar de nada. Só alertar mesmo, né, doutora? Exatamente. Só alertar, vá no oculista, busque um profissional, procure entender o que está acontecendo, mas a gente precisa chamar a atenção da população nesse mês de novembro e alertar a população que diabetes leva ao óbito. Exatamente. Não é só a questão do tratamento, não é só a questão de perder a visão, mas principalmente a cegueira, ainda tão jovem. Exatamente. E a gente precisa alertar a população. Então, assim, as pessoas que quiserem entender melhor, que quiserem saber mais, basta só entrar em contato, né? Ou buscar um profissional. Exato. Tem que falar o que está sentindo, se o teu médico não perguntar, se você sentir que o teu médico não é igual a tantos outros excelentes profissionais que aí estão no mercado, você mesmo tem que se interessar pela sua vida, né, doutora? Na consulta, na anamnese, como eu disse, a gente faz essa busca ativa, a gente tem que perguntar. Mas também o paciente tem que se sentir
sentir à vontade para relatar qualquer sintoma que ele esteja sentindo. E às vezes o paciente, a gente pergunta, usa alguma medicação, ele pensa que a gente se refere só a um colírio. Não, eu quero saber de toda a sua história pregressa. Isso é importante, o organismo é um só. O diabetes, a hipertensão, tudo causa repercussões na retina também. Verdade. E a gente sabe que nos últimos tempos, hormônios têm mexido com a vida de muitas pessoas. A gente tem uma alimentação hoje que não se comenta tanto e se fala tanto que é uma alimentação que você tem que ser balanceada, que os alimentos têm que ser de qualidade, mas tá tudo muito difícil, porém não está impossível. É você procurar o profissional certo. Eu gostaria que a doutora, se tiver mais alguma informação, fique à vontade em passar para quem está em casa e deixar o seu Instagram. Bem, o mais importante é passar a mensagem de que a gente não procura o oftalmologista apenas quando sente que tem baixa de visão. O paciente diabético, principalmente uma vez ao ano, se for necessário mais visitas ao oftalmologista, ele vai orientar. Crianças têm que ir ao oftalmologista todos os anos, obrigatoriamente, até porque a criança ela não refere baixa de visão e nem sempre a professora vai perceber que aquela criança está tendo dificuldade. A população em geral vai ao oftalmologista não apenas para aferir a pressão ocular, nem ver a visão se está precisando de óculos ou não, mas tem doenças que a gente diagnostica com o exame de fundo de olho, a hipertensão, o diabetes, diversas doenças reumatológicas inclusive. Então é importante a população saber que o oftalmologista não é um médico que prescreve óculos, ele também cuida da sua saúde como um todo. É verdade. Doutora, a senhora foi falando aí e minha cabeça com várias informações. Como é que a gente fala para gestantes que muitas vezes têm diabetes durante a gestação? Exatamente. O diabetes gestacional, além de ser acompanhado pelo obstetra e pelo endocrinologista, também tem que passar pelo oftalmologista. Nem todas as medidas de tratamento a gente pode instituir na gestante, mas tem que ser acompanhado justamente para não precisar de medidas de urgência, se houver alguma alteração. Certo, doutora, muito obrigada. A gente sabia que a gente estava com uma grande profissional, porque são os melhores que passam aqui pelo Bom Dia, mas eu queria que você deixasse o Instagram. Assim, o Instagram é Graziela M. Viana e também tem o Instagram do hospital, Hospital Previsão.